Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Vocação Pública. Eu sou Jade Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade e ex-servidor do Banco Central do Brasil. Como você sabe, o governo mandou a reforma administrativa e a gente tem uma certa turbulência aí nas redes sociais acerca dessa reforma, né? Só que eu gostaria de fazer hoje uma análise da reforma um pouquinho diferente do que vem sendo anunciado aí. Por quê? O governo fez lá a apresentação dele na quinta-feira e as notícias foram feitas com base na apresentação. Então, ninguém está debatendo efetivamente o que está na reforma. E o que eu gostaria de fazer com você é justamente participar desse debate, mas de uma forma diferenciada, aprofundando aí a análise da reforma. A ideia, portanto, é a gente passar ponto a ponto da reforma e expurgar um pouquinho o debate político, né? Tem muita gente a favor do governo, contra o governo, isso é normal em qualquer democracia, mas não quero ficar nesse debate político, eu quero fazer um debate mais técnico, aprofundando ponto a ponto da reforma. Então, a nossa ideia é justamente fazer o quê? É analisar detalhadamente a reforma administrativa, tá certo? Para a gente poder fazer algumas ponderações, chegar a algumas conclusões e levantar alguns pontos positivos ou até alguns riscos que possam ocorrer caso essa PEC seja aprovada. Beleza? Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela para a gente começar essa análise. Vamos lá? Uma coisa importante antes disso é que esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo grande, você já deve ter visto aí pela duração do vídeo, né? Mas ele vai ficar restrito à análise da reforma. As minhas conclusões sobre essa análise que vai ser feita aqui nesse vídeo vão estar no outro vídeo que eu vou subir aqui para o canal daqui a pouquinho, beleza? E eu vou linkar os dois vídeos no card e nas descrições também, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, agora sim, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Pronto, vocês estão vendo aí o meu navegador. Deixa eu entrar aqui primeiro na Constituição Federal, né? Porque a gente vai fazer uma análise aí comparando as mudanças que a reforma propõe com o que já existe na atual Constituição, certo? E agora vamos achar a reforma administrativa, que vai ser a PEC 32 2020, né? Então deixa eu dar o enter aqui, já achei aqui no site da Câmara, a PEC 32 2020, eu vou entrar aqui no Inter-UTO, onde eu vou achar o texto dessa reforma, beleza? Acredito que vocês devem estar vendo aí essa aqui, que é a PEC da reforma, e esse aqui, que é a nossa Constituição. Bom, primeira coisa a se notar é que a proposta de emenda da Constituição, ela altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organizações administrativas, tá? Ou seja, a gente precisa lembrar que magistrados, né, juízes, membros do Ministério Público, advogados públicos, eles não são servidores. Portanto, essas disposições aqui não vão afetá-los, tá bom? O judiciário, por exemplo, o juiz, ele é um membro de poder. O procurador do Ministério Público, ele é um membro do Ministério Público. Um advogado público, ele é membro da advocacia pública, ele não é servidor, tá? Então, a gente está falando aqui só sobre servidores e essas disposições, portanto, não vão alcançar juízes, magistrados, advogados públicos, procuradores, promotores e etc. Beleza? Bom, voltando aqui então para o nosso texto, a gente vê aqui que a reforma começa aqui com o artigo 37 da Constituição, né? Então vamos lá, aqui na Constituição atual, eu vou colocar aqui artigo 37, né? Para a gente caçar lá o caput do artigo 37. Deixa eu voltar aqui que ele está mais para trás da onde eu estou. Artigo 37, pronto, aqui artigo 37. Então, o que diz aqui o artigo 37 atual? Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui da minha tela. Aí, para você conseguir enxergar melhor aí o artigo 37. Bom, agora sim, acho que dá para ver um pouco melhor, né? O que diz atualmente o artigo 37, caput da Constituição? Olha só, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, beleza? O que a proposta propõe acerca do caput? Olha só, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, imparcialidade, ou seja, tem um acréscimo desse princípio aqui, moralidade, publicidade, acréscimo de um outro princípio, que é o princípio da transparência, da inovação, da responsabilidade, da unidade, da coordenação, da boa governança pública, da eficiência e da subsidiariedade e também é o seguinte. Ou seja, por esse artigo 37 novo que a proposta de reforma propõe, a gente tem o quê? A gente tem um acréscimo de vários princípios
ao artigo 37, tá bom? E aí o que acontece? Entre esses princípios, nós temos aqui vários princípios que são, na minha visão, né, desnecessários, como esse da transparência, ele já está intimamente ligado à publicidade. Tecnicamente, eles são mesmo diferentes, né, mas juridicamente já está implícito que na transparência, ou melhor, na publicidade, está implicada a ação de transparência, beleza? Só que, além disso, o artigo 37 ele traz para a gente dois princípios novos que podem alterar completamente a forma como a administração pública funciona, perfeito? Um desses princípios é justamente o princípio da unidade, beleza? Que você vê aqui, aqui nessa parte aqui selecionada, princípio da unidade, tá bom? Esse princípio da unidade, ele é já previsto lá no artigo 127 da Constituição, especialmente aqui no parágrafo 1º, ó. São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O que esse princípio da unidade diz? Ele diz que o Ministério Público ele tem que agir como um só, que ele compõe um corpo só, apesar de que os seus membros possuem divisibilidade. A ideia de trazer esse princípio aqui para o artigo 37, ela é um pouquinho complicada, por quê? Porque o Ministério Público ele age como um só, mas ele tem uma atribuição de fiscalização, né? Já a administração pública ele tem diversas outras atribuições e ela não está restrita a um poder só, porque você tem a administração pública no executivo, no judiciário e no legislativo. E como que esses três poderes vão agir de forma única ou de forma unida, né? Ou pior, aqui no Ministério Público você tem um princípio da unidade, mas você também tem um princípio da independência funcional. Então, apesar dos procuradores comporem um único corpo, cada um deles tem independência em relação a si. Só que o princípio da independência funcional não está expresso onde? No artigo 37, caput lá da proposta da reforma administrativa. Isso significa o quê? Isso significa que pode ser que a unidade ela não ocorra como a gente está esperando. Ou seja, que a unidade possa se refletir numa unidade de atuação, mas mais do que isso, numa unidade de pensamento. Ou seja, que aquele servidor que eventualmente pensar de forma diferente do que o órgão propõe, ele possa ali estar descumprindo um princípio constitucional. Por quê? Porque tem a questão da unidade, mas não tem a questão da independência funcional. E isso é complicado por quê? Porque se você pensar que a administração pública ela é dos três poderes, né, no legislativo, no executivo e no judiciário, você não consegue ter uma unidade total, porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. Como os poderes são independentes, essa unidade pode se dar só no âmbito do poder legislativo, aí vai ser único dentro do poder legislativo, vai ser unidade dentro do judiciário, vai ser unidade dentro do executivo. Mas se você tem unidades parciais, você já está negando o próprio princípio da unidade, perfeito? Então, talvez esse seja um princípio que não deixa muito claro exatamente a que ele se propõe e quais seriam as consequências jurídicas desse princípio, tá bom? Beleza? Bom, um outro princípio que a reforma também traz é o princípio da subsidiariedade, ou seja, a administração pública agora ela é subsidiária. Subsidiária em relação a quê? Bom, só pode ser subsidiária em relação ao mercado privado, tá? Então, esse artigo, esse novo princípio, traz o quê? Traz que, a partir da entrada em vigor desse princípio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a administração pública como subsidiária ao setor privado, perfeito? Ou seja, o Estado só vai poder entrar em algumas áreas em que o mercado privado não esteja ou que ele esteja de forma parcial ou incompleta. Perfeito? Então, é isso que a proposta da reforma prevê. Bom, aqui tem o inciso 1 da reforma, né? Vamos ver primeiro o que está aqui na Constituição. Eu vou voltar lá no artigo 37. Artigo 37, mais uma. Aí, pronto. Aqui nós temos o artigo, deixar você aqui no cantinho. Artigo 37.1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Repare que aqui a gente tem os cargos, os vínculos e os empregos públicos. Ou seja, a PEC ela cria um outro tipo de situação entre o cargo e o emprego, que é o vínculo. Beleza? E esse vínculo ele vai ser expresso, tá bom? Nos incisos seguintes, inciso 2A e inciso 2B, como a gente vai ver mais à frente, perfeito? No inciso 2, a gente tem o que? A investidura em cargo ou emprego público vai depender da aprovação em concurso público, né, no texto atual da Constituição, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, ressalvadas a nomeação para cargo em comissão. A proposta não faz mais essa diferenciação, tá? Ela só fala que a investidura em emprego público depende de aprovação
em concurso público de provas ou provas de títulos na forma da lei. Ou seja, aqui a gente já tem um outro problema da PEC que eu vou chamar a atenção ao longo desse vídeo, que é a questão da técnica legislativa, isso é, como são escritas as coisas. Porque no inciso 1 ele fala de cargos, vínculos e empregos públicos. E no inciso 2 ele fala só do quê? Só de emprego público. Só que uma boa técnica legislativa é você seguir a ordem estabelecida pelo inciso anterior. Então, esse dispositivo aqui, ele deveria ter vindo aonde? Lá no final, porque o inciso 1 fala sobre empregos públicos apenas no final. Perfeito? Eu vou apontar vários tipos de problemas de técnica legislativa durante essa PEC. Beleza? Mas vamos lá. Então, houve aqui a manutenção do emprego público, ou melhor, do concurso público para emprego público, e aqui vem o inciso 2A, onde a gente tem o quê? Que a investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende, na forma da lei, da aprovação em concurso público. Então, a gente vai ter um novo vínculo, que é esse vínculo por prazo indeterminado, isso é, uma pessoa que vai entrar na administração, vai manter um vínculo, e esse vínculo não tem prazo para acabar, né? Ele pode acabar rápido, em 1 ano, 6 meses, 2 anos, mas também pode demorar e ficar aí 30, 40 anos. Lá o prazo ele é indeterminado, não é definido previamente. Perfeito? E aí a gente vai ter o quê? Segundo essa proposta, né, a aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Provas ou provas de títulos, né? Então mantivemos aqui o concurso público. Cumprimento de período de, no mínimo, 1 ano em vínculo de experiência com período satisfatório, e aqui C, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital de concurso público entre os mais bem avaliados do período do vínculo de experiência, tá bom? Esse é a proposta pelo artigo 2A. O artigo 2A, ele não existe na atual Constituição, ó. Repare que aqui, ó, parte do 2 para o 3. Então, sempre que a proposta trouxer, além do número aqui do inciso, uma letra, é porque ela está acrescentando a Constituição, e a gente não tem isso atualmente na Constituição, tá? Então, o que esse artigo estabelece? Ele estabelece a investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado, e aí esse concurso público ele tem que ter 3 fases, tá? Primeiro, tem provas e provas de títulos. Segundo, tem o cumprimento de período de, no mínimo, 1 ano, né? Então, a pessoa precisa ficar 1 ano com esse vínculo de experiência e ter desempenho satisfatório. E C, a gente tem o quê? Uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados. Ou seja, não é todo mundo que vai conseguir aí tomar posse no cargo, tá? Apenas os mais bem avaliados, depois desse período mínimo de 1 ano em vínculo de experiência, é que vai tomar posse no cargo, tá bom? Quais são os problemas que eu vejo com esse dispositivo, tá? O primeiro é que ele fala em investidura de cargo público, e investidura de cargo público só ocorre com a posse, né? Então, como é que funciona hoje? Você tem o concurso público, se você for passar e for aprovado e tal, vai vir um ato da autoridade competente que é a nomeação. Olha, você foi nomeado, isso é, designado para esse cargo, né? Só que para você tomar posse naquele cargo, né? Para você sair da mera indicação, da mera designação, melhor dizendo, né? Para aquele cargo, você precisa cumprir uma série de requisitos estabelecidos em lei, né? Como, por exemplo, a formação compatível com o cargo, etc, etc e tal. Então, você só entra no cargo mesmo, você só é investido quando você tem o quê? Quando você tem a posse. O problema aqui com esse artigo é que o vínculo de experiência é uma fase do concurso, ou seja, como é a fase do concurso, você não tomou posse no cargo ainda. E aí, se você não tomou posse no cargo, você não pode exercer as atribuições do cargo, entendeu? Porque o cargo, ele é exercido, ele tem atribuições previstas em lei. Então, a lei que diz o que o cargo pode fazer. A partir do momento que você não está no cargo, você não pode exercer as atribuições previstas em lei. Ou seja, como que a pessoa vai ser avaliada lá pelo desempenho satisfatório se ela não pode fazer o que o cargo exige, já que ela não está de posse do cargo ainda? Perfeito? Ou seja, tem um problema técnico grave aqui nessa ordem entre concurso público, né, provimento, né, que é a nomeação, e a investidura, que é a posse, tá bom? Vai ser impossível você fazer isso, porque se o cara ele não toma posse do cargo, ele não está investindo no cargo, ele não pode exercer as atribuições do cargo em lei. E se ele não pode fazer isso, como que ele vai desempenhar ali o seu trabalho, né? Isso aqui é letra morta, beleza? Um outro problema é que esse vínculo de experiência, ele está num período mínimo de 1 ano.
Ou seja, pode vir uma regulamentação posterior ampliando esse vínculo para 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos, e nós vamos ter o quê? Cada vez mais pessoas dentro desse vínculo de experiência que não podem exercer plenamente as atribuições do cargo justamente porque ainda estão em experiência, tá bom? Beleza? Isso é um problema grave porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter servidores que não vão ter as atribuições totais daquele cargo e, portanto, vão ficar meio que num limbo ali, tá certo? Na linha C, a gente tem aqui, deixa eu mostrar de novo, né? Na linha C, a gente tem aqui a classificação final dentro do quantitativo previsto no edital de concurso público entre os mais bem avaliados, ou seja, não vai ser para todo mundo, nem todo mundo vai ter uma posse. O edital vai vir, vai ter 50 vagas e nós vamos colocar no vínculo de experiência 100 pessoas, beleza? Ou seja, essas 100 pessoas vão ser treinadas e durante esse período o Estado vai pagar para elas, tá? Vai ser um salário provavelmente mais baixo, mas o Estado vai pagar, o Estado vai ter uma despesa, mas no final o Estado só vai aproveitar 50, tá bom? Ou seja, isso é um problema, por quê? Justamente porque como vão ser selecionadas essas 50 pessoas, feito? E isso pode complicar um pouco a situação caso o órgão, por exemplo, não tenha definido bem seus objetivos e metas, tá? Porque sempre que o servidor vai ser avaliado, ele vai ser avaliado em relação a alguma coisa, em relação a um objetivo, alguma meta, etc. E quais vão ser esses critérios, né? Não existe como você fazer uma avaliação 100% objetiva, ainda mais no Estado que na maior parte das ações não visa propriamente o lucro, ou seja, a medida do desempenho ela não é financeira, sabe? Então, por isso, esses critérios de avaliação que a proposta de reforma não trouxe podem ser uma complicação no futuro. E como esses critérios não estão bem definidos e não estão postos, o que pode acontecer? Pode acontecer de nós termos interferências indevidas nesse processo, né? Por exemplo, imagina que o seu chefe, eles têm algum preconceito pessoal lá com nordestinos e você seja nordestino. Você pode ser prejudicado em relação a isso, tá bom? Mesmo que não diretamente, claro que o seu chefe não vai dizer que é por isso, mas ele pode o quê? Caçar alguns problemas ali para te demitir ou para te reprovar, melhor dizendo, nesse vínculo de experiência, só porque você é nordestino ou porque você é mulher ou etc e tal. Algo do tipo, você quer garantir sua vaga, então faz isso para mim, então faz aquilo para mim, tá? Isso pode acontecer porque esses critérios não estão estabelecidos aqui na PEC administrativa. Pode vir no futuro? Pode, mas como é que a gente vai viver nesse período de insegurança, nessa transição para esse novo modelo, sem esses critérios estarem postos, tá bom? Isso vai ser prejudicado, tá? Melhor, isso vai ser amplificado essa questão, esse risco, quando a gente for ver mais à frente o inciso 5 desse artigo 37, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a PEC, para a gente conseguir caminhar. Bom, além disso, a PEC divide aqui, no inciso 2b, um outro tipo de vínculo, né? Que seria aí o cargo típico de Estado, né? Que vai seguir aqui a mesma ideia do inciso anterior, só que o período mínimo aqui do vínculo de experiência é de 2 anos, enquanto no anterior é de 1, tá? Ou seja, a PEC ela vai estabelecer um novo vínculo. Nós vamos ter as carreiras típicas de Estado, que essas vão ter estabilidade, a gente vai ver mais à frente. A carreira com vínculo indeterminado, né, que essa não tem estabilidade, né, e aí precisa cumprir isso. E ela cria, então, portanto, uma diferença entre aquilo que é típico de Estado e aquilo que não é. Qual a complicação aqui? A complicação é que, assim, o que é carreira típica de Estado? Né? Em tese, é aquilo que só o Estado pode exercer. Então, tem algumas coisas que são menos polêmicas, né? Por exemplo, um diplomata vai ser enquadrado aqui. Um auditor fiscal da Receita, um auditor do TCU, da CGU, um analista do Banco Central, me parece que eles podem ser enquadrados aqui sem nenhuma polêmica. Agora, o problema é que as atividades das carreiras típicas de Estado, elas dependem da atividade de suporte. Por exemplo, imagina que eu sou um auditor da CGU, da Controladoria Geral da União. Tá? Eu trabalho, por exemplo, com a corregedoria, né, com processos administrativos disciplinares, e eu trabalho também com o TCE, com tomada de contas especiais, que são processos específicos para retornar o dinheiro que foi mal versado por algum servidor. Tá? E o que acontece? Tanto nos PADs, nos processos administrativos disciplinares, quanto nas TCS, nas tomadas de contas especiais, há diversos analistas administrativos, há diversas pessoas da área meio que são necessárias para que esses processos possam dar. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o auditor, por exemplo, da CGU,
com estabilidade, e o cara que dá suporte ao trabalho dele que não vai ter estabilidade, né? O cara que vai, por exemplo, participar de uma sindicância, né? Para investigar algum tipo de problema, algum tipo de mal-feito, alguma denúncia sobre corrupção, essa pessoa não vai ter estabilidade, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa, por não ter estabilidade, pode ficar o quê? Pode ficar mais sujeita a pressões indevidas, perfeito? Então, assim, pensa comigo, por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha na área no RH de um órgão, perfeito? Um RH de um órgão que, pelo contexto da PEC, parece que não vai ser considerado o quê? A carreira típica de Estado. Mas o RH de um órgão é responsável, por exemplo, por pagar a folha de pessoal. Ou seja, você tem uma sensibilidade da atividade, que é o quê? O tratamento de dinheiro público, e essa pessoa que está no RH não tem estabilidade. Ela pode estar sujeita o quê? A interferências indevidas. Ou, por exemplo, alguém que trabalha na área de licitações, né? Que é aí a área meia, a pessoa que faz a contratação. Se essa pessoa não tiver estabilidade, ela também está sujeita o quê? Também está sujeita a pressões indevidas que podem ocorrer. Por exemplo, a questão do atesto, né? Sei lá, a empresa fornece 1.000, né? E aí o atesto diz que foi 3.000. Qual o problema? É que a gente paga pelo atesto, paga pelo 3.000. Então, se essa pessoa não tiver estabilidade, ela pode estar mais sujeita a esse tipo de problema. Deixa eu dar um exemplo para clarear, né? Imagina que um servidor com vínculo, né, por prazo indeterminado, que não tem estabilidade, por exemplo, ele trabalha na licitação, né? Essa pessoa tem 60 anos, né? Ganha pouco, já que o seu cargo não é de carreira típica de Estado, então ele ganha pouco, ganha o equivalente ali no setor privado, e essa pessoa com 60 anos, então, recebe uma proposta indevida, tá? E aí, pensa do ponto de vista dessa pessoa. Poxa, com 60 anos, se eu for demitido, eu consigo uma recolocação profissional? Um pouco difícil, né? Eu posso simplesmente parar de trabalhar? Não posso, porque a reforma da Previdência aumentou o tempo que eu preciso para me aposentar, então eu preciso do meu trabalho, tá? Então, olha só, eu não consigo recolocação profissional se eu for demitido e eu preciso ficar no trabalho para eu poder aposentar, tá? Portanto, eu tenho não tenho estabilidade e tenho o quê? Mais incentivo a ceder a pressões para quê? Para manter meu cargo, beleza? Porque, assim, se eu tenho um chefe, né, que ele me diz que eu tenho que atestar indevidamente uma nota fiscal para manter o meu cargo, se eu tiver nessas condições que eu descrevi para vocês, eu tenho muito mais chance de fazer o que o meu chefe pede, né, de fazer o atesto mesmo irregular, mesmo de forma corrupta, para quê? Para eu manter meu cargo. Porque se eu for demitido, eu não vou conseguir recolocação profissional e minha aposentadoria está ameaçada, tá bom? Então, essa questão de você delimitar a estabilidade para uns e a não estabilidade para outros é um assunto muito complicado, muito sensível, tá bom? E esse é um dos problemas que essa parte aqui da PEC traz, beleza? Mas vamos continuar? Vamos lá que a gente tem muita coisa pela frente. Bom, além disso que eu comentei, olha só, 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público terá prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego público. Essa análise é similar com o que tem aqui, né? A diferença é que a gente não vai ter mais a carreira, a gente vai ter o cargo ou o emprego, e eu não consigo dizer exatamente o que aconteceria. Mas o inciso seguinte, ele é bastante emblemático. Olha só, o que existe na Constituição hoje? 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos as funções de confiança que são restritas a servidores de carreira, isso é, a servidores públicos aprovados em concurso hoje. Você tem os cargos em comissão, tá? Que eles são de livre exoneração e nomeação, mas existe um percentual mínimo previsto em lei para servidores de carreira. Ou seja, mesmo cargos em comissão, a Constituição prevê que um mínimo de cargos em comissão tem que ser previsto o quê? Tem que ser previsto para servidores de carreira, perfeito? E além disso, essas funções comissionadas e esses cargos em comissão não podem ser para todas as atividades. São apenas para funções de direção, chefia e assessoramento. Não pode ser para tudo. Agora vamos olhar a nova redação da PEC. Olha só. A redação da PEC. 5. Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Perfeito? Olha só, os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Ou seja, primeiro, essa nova proposta da reforma acaba
com a aplicação constitucional existente, a previsão constitucional existente hoje, de quê? De ter um percentual mínimo de cargos comissionados previsto em lei apenas para servidores de carreira, e acaba também com a restrição dessas funções comissionadas serem restritas a servidores de carreira. Ou seja, o que essa parte da proposta ela propugna? Ela propugna justamente o quê? Ela propugna uma abertura das possibilidades de contratar pessoas fora das carreiras do setor público para integrarem o Estado. Perfeito? Tranquilo? E, além disso, no ordenamento vigente, essa parte comissionada é restrita a quê? É restrita a cargo de direção, chefia e assessoramento. Aqui, pelo texto da reforma, deixa eu mostrar mais uma vez, o que a gente tem aqui? A gente tem as atribuições para esses cargos comissionados de estratégicas, gerenciais ou técnicas. Ou seja, a gente não só vai ter a parte mais estratégica e gerencial da organização, mas também a parte técnica lá embaixo. Isso significa que a pessoa que estiver no poder, ela pode indicar qualquer pessoa, tá bom? Pela proposta da reforma, sem limite nenhuma de ter que escolher um servidor na carreira, ela pode indicar qualquer pessoa para ocupar a estratégia de uma organização, cargo estratégico, cargo gerencial ou até cargo técnico, beleza? Como, por exemplo, cargo de professores, cargo de enfermeiro, cargo de médico, cargo de diretor de um hospital público, por exemplo, cargo de contador, cargo de administrador, cargo de biólogo, cargo de pesquisador. Tudo isso agora é o quê? É aberto, tá? Para quê? Para servidores com essa aspas aí, né, para pessoas de fora entrarem no serviço público, perfeito? Por quê? Porque o contexto atual é só para cargos de liderança, né, e com as ressalvas previstas pela Constituição para servidores de carreira, que são pessoas concursadas que estudaram para isso e são os especialistas no assunto, a gente vai ter aqui agora o quê? Uma abertura, tanto para tirar qualquer limite para servidores de carreira e para colocar não só na parte de estratégico e gerencial, mas também a parte técnica, beleza? Ou seja, a gente tem aí uma abertura para contratar qualquer pessoa e não precisar fazer concurso público, ou dessa pessoa não precisar passar por um processo meritocrático para poder exercer uma função pública, perfeito? Então, foi muito falado isso na quinta-feira, né, pela mídia, que a reforma vai favorecer a meritocracia. Por esse inciso aqui, não é bem isso que a proposta da reforma contém, beleza? Mas vamos continuar, que a gente precisa ver aqui. Vamos lá. Aí vem o inciso 16, né? Atualmente, esse inciso, né, depois aqui do 5, ele pula, então o resto fica igual. E aí a gente tem aqui essa parte aqui, que é o XV6, inciso 16, que vai dizer justamente sobre o quê? Sobre a acumulação remunerada de cargos públicos, né? E tem aqui essas limitações. Então, a pessoa só pode acumular cargo público se ela tiver 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico científico e outro de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, tá? A PEC da reforma, ela faz uma pegada diferente. Ela estabelece que é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, tá? Inclusive a acumulação de cargos públicos, para quem é o quê? Ocupante aqui de cargo típico de Estado, tá? Mesmo durante o vínculo da experiência. Ou seja, se você, por exemplo, trabalha no setor privado e você ganha um salário de 5 mil e você passa, por exemplo, para participar de um concurso público e tem um vínculo de experiência que o salário é de 2 mil, tá? Nesse período que você está no vínculo, você teve uma perda aqui, né, de salarial, e você não pode fazer outra atividade remunerada, mesmo aquelas atividades que não tenham em conflito de interesse com você, né? Então aqui está vedado muita coisa. Quem é formado em direito, por exemplo, não pode advogar, né? Nem que não seja contra a fonte pagadora. Quem às vezes, sei lá, sabe programar e aí faz alguns serviços ali de programação para fora do expediente, não pode, né? Aqui fala de qualquer outra atividade remunerada. Então, às vezes, quando você, sei lá, a pessoa quer vender Rinode, quer criar um canal no YouTube, essa pessoa não vai poder fazer isso. Por quê? Porque esse dispositivo veda, beleza? Bom, e aí vem aqui o XV2A, que uma flexibilização dessa vedação, né? Para quê? Para o exercício da docência ou da atividade própria de profissional de saúde, né? Então, quando um cara for ocupante do cargo típico de Estado, se ele for docente ou tiver aqui uma atividade própria como profissional de saúde, ele não precisa seguir essa vedação. E aqui vem um problema. Olha só, XV2 é autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de Estado, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesse observado em qualquer caso
o disposto no artigo 39, caput da Constituição. O que isso aqui diz? Primeiro, que quem tem esse vínculo indeterminado, que não tem estabilidade, primeiro, ele pode exercer atividade remunerada, tá? No setor privado. Ele também pode acumular essa atividade com o quê? Com outros cargos públicos nesses limites aqui que a PEC fez. Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela tem essa possibilidade, ela pode fazer o quê? Usar o cargo dela, não que ela possui, não para exercer bem aquele cargo, mas para aumentar possibilidades no setor privado ou até pensar em acumular outro cargo público, né? Isso pode ocorrer o quê? Em detrimento da função pública. E aqui tem um problema. Essa parte aqui diz que essa acumulação de cargos, essa atividade, não pode ocorrer. Melhor, essa acumulação de cargo não pode ocorrer com conflito de interesse, mas não falou nada em relação a uma atividade remunerada que a pessoa pode exercer, porque ela não é ocupante de cargo típico de Estado, entendeu? Então, só para clarear, pense o seguinte, quem é da carreira típica de Estado, ele não pode exercer atividade remunerada e ele pode acumular só aí nas hipóteses que a Constituição falou, de profissional de saúde ou ali exercer a docência. Agora, quem não é carreira típica de Estado, quem tem um vínculo por tempo indeterminado, ele pode exercer atividade remunerada, né? Essa vedação não existe para ele, ele pode também acumular outro cargo público. O que isso significa? Isso significa que para acumulação de cargo público, ele precisa cumprir um requisito que é não ter conflito de interesse. Mas essa ausência de conflito de interesse não é aplicável para quê? Para a atividade remunerada privada que esse servidor com vínculo por tempo determinado exerce. Ou seja, o servidor que tem vínculo determinado, ele pode exercer uma atividade remunerada privada que tenha conflito de interesse com a sua função pública. Beleza? É isso que está escrito aqui, tá bom? Beleza? Então, olha a gravidade desse inciso e o risco que a gente está correndo, beleza? Isso aqui é muito complicado. Mas vamos seguir aqui. Aqui vem o inciso 23, que vai dizer o seguinte, né? Esse inciso, atualmente, ele não existe, tá? E ele é acrescentado, que termina aqui no 22, né? Ele é acrescentado pela PEC da reforma administrativa, tá? Isso aqui, disparado, foi o que deu mais notícia da mídia. Olha só, é vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública, direta ou de autarquia, fundação, empresa pública, economia mista, de férias em período superior a 30 dias, adicional referente a tempo de serviço, a remuneração ou indenização com efeito retroativo, licença-prêmio, licença-assiduidade ou licença por tempo de serviço, ressalvada de capacitação, a redução de jornada sem a redução de remuneração, a aposentadoria compulsória como modalidade de punição, adicional indenização por substituição, independentemente da denominação adotada, progressão ou promoção só por tempo de serviço, aí na linha aí, parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei e, por último, a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo ou comissão e função de confiança, né, ou cargo de liderança e assessoramento sem vinculação aí ao cargo efetivo ou ao emprego permanente. Ou seja, ela é uma proposta que colocou uma série de vedações, alguns abusos, vamos dizer assim, que aconteciam. Qual é o problema? É que nós começamos esse vídeo falando sobre o quê? Que essas propostas da PEC, elas não afetam membros de poder, elas afetam apenas servidores, tá? É claro que, assim, alguma dessas coisas aqui que a PEC elenca, elas estão previstas para estados e municípios, mas os principais beneficiados por essas coisas aqui não estão previstos na PEC. Por exemplo, quem tem férias de 60 dias são só os membros de poder do Judiciário, do Ministério Público. Tá? Os demais servidores não têm férias de 60 dias. Ou seja, esse dispositivo aqui é uma letra morta. Por quê? Porque para os servidores isso já não existe, né? E para quem existe, a PEC não alcança, tá bom? Então, assim, é uma PEC que fica parecendo que é uma coisa para passar uma imagem, né? Mas ela não vai ter aplicação prática, já que, pelo menos no âmbito federal e na maioria dos estados e municípios, esse tipo de dispositivos aqui, eles já não existem. Perfeito? Tranquilo? Aqueles que são beneficiados por isso não são alcançados pela PEC, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Aqui a gente vai para o parágrafo 8º, né? Que
na redação atual da Constituição diz o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus orientadores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabe na lei dispor sobre. Ou seja, esse parágrafo aqui, melhor dizendo, ele já foi incluído pela Emenda Constitucional 1998, que foi a última reforma que nós tivemos. O que a PEC atual fala é ampliar as possibilidades de contratualização entre o órgão e a entidade pública, né? Abrindo aqui, ó, a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado. Ou seja, esse contrato ele pode ser utilizado para quê? Para aumentar as possibilidades de contratação de pessoas temporárias, né? Prazo determinado é porque é temporário, de pessoas temporárias. Mas não diz que tipo de atividade essas pessoas podem exercer, né? E se for uma Receita Federal da vida? Tá? Que tipo de contratação isso pode influenciar? Será que essas pessoas vão poder ter acesso a informações sigilosas feitas pela Receita, né, elaboradas aí, custodiadas pela Receita, melhor dizendo, né? Ou será que não, né? Ela abre mais possibilidades, como procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços, gestão das receitas próprias, ou seja, não precisa pegar a receita própria gerada pelo próprio órgão e mandar para o Tesouro, ela pode ficar com esse órgão, né? Exploração do patrimônio próprio. Ou seja, as receitas não são mais da União, ficam agora a cargo do órgão, né? E aí, duas coisas que, na minha visão, era obrigatório ter, né? Monitoramento e avaliação dessas metas, né, que foram pactuadas, e também a transparência e prestação de contas aí do contrato, né? E como que isso vai ser feito, etc. Então, tem uma ampliação dessa possibilidade de contratualização no setor público, mas não diz, né, não tem parâmetros mínimos aqui para a gente ver qual seria a consequência prática disso. Beleza? No parágrafo 10, nós temos o quê? Uma vedação atual aqui na Constituição de percepção simultânea de planos de aposentadorias, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição. Ou seja, quando você tem dois cargos que são acumuláveis, você acumula também duas aposentadorias, uma de cada cargo. Mas se você não tiver isso, tá bom? Você não pode exercer esse acúmulo de aposentadoria, tá bom? Aqui a gente tem um outro problema de técnica legislativa. Por quê? Porque a PEC ela acaba com cargos em comissão, mas ela fala aqui também dos cargos em comissão que já não existem mais, que a própria PEC acabou, beleza? Ou seja, é um outro problema o quê? De técnica legislativa, tá? Mas na essência, esse parágrafo 10º aqui é o mesmo parágrafo lá, é o mesmo parágrafo aqui que já existe na Constituição atual, beleza? Bom, parágrafo 16 e parágrafo 17 vai dizer o quê? Os afastamentos e a licença do servidor não poderão ser consideradas para fins de percepção de remuneração de cargo em comissão ou de liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de exercício, bônus honorários, parcelas indenizatórias ou qualquer parcela que não tenha caráter permanente. O que esse dispositivo aqui visa evitar? Em alguns órgãos e entidades, eu acho que na União isso não existe mais, pelo menos já tem um tempo, quando a pessoa sai de licença, sai de afastamento, ela exerce o cargo de chefia, ela recebe o salário integral, inclusive o quê? Inclusive a remuneração de chefia, né? E o que esse dispositivo veda é justamente isso. Se você se afasta ou entra numa licença, você não recebe a sua função comissionada, não recebe o seu cargo comissionado. Qual é o problema? O problema é que também não existe mais função comissionada, nem cargo em comissão, nem algo do tipo, né? Função de confiança, etc., já que a própria PEC acabou com isso, beleza? No parágrafo 17, nós temos o quê? Que o disposto no parágrafo, tá? Ou seja, essa vedação de percepção de remuneração, essa vedação à remuneração de liderança, por exemplo, ela não se aplica caso a pessoa esteja afastada por incapacidade temporária para o trabalho, né? Sem especificar o que seria essa incapacidade temporária, né? Também as hipóteses de cessão e requisição, né, que é quando um órgão da administração pública cede o servidor para outro, né, ou quando você tem, por exemplo, o governador de um estado, ele requisita um servidor específico de um outro órgão para fazer uma atividade num outro órgão, tá? E 3, o afastamento pessoal a serviço do governo brasileiro no exterior, sujeito a situações adversas no país onde desenvolva as suas atividades. Ou seja, enquanto a gente tiver essa situação aí do parágrafo 17, né, a gente não vai ter o quê? A gente não vai ter o pagamento de remuneração para quando a pessoa se afasta e para quando ela entra em licença, exceto
as exceções aqui que o próprio parágrafo 17 trata. Perfeito? O parágrafo 18 vai dizer o quê? Que o ato do chefe de cada poder disporá sobre critérios mínimos de acesso a cargo de liderança e assessoramento a que se refere o inciso 5 do caput, que são aquele cargo de liderança e etc. Tá? Então, aqui é só uma previsão para que cada chefe de poder estabeleça requisitos mínimos aí para a pessoa ocupar esse cargo de liderança e assessoramento, né? O que dá uma liberdade muito grande também para esse chefe de poder, né? Porque esses critérios mínimos podem ser bons ou eles podem ser inadequados, né? E aí, se eles forem inadequados, nós vamos ter uma série de problemas decorrentes disso, tá? Parágrafo 19. Lei municipal poderá afastar o disposto no inciso 16 do caput no caso de municípios com menos de 100 mil eleitores. Ou seja, a lei municipal pode afastar aquelas hipóteses de acumulação legal, né? Ou seja, se um município tiver menos de 100 mil habitantes, ele pode fazer uma lei municipal para evitar essas hipóteses aqui de acumulação legal e essas restrições também, né? Só faria sentido fazer lei municipal se fosse para afastar as restrições desse inciso aqui. E, por último, aqui, parágrafo 20, diz o quê? Que é vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado, né? Então, essa é mais uma distinção entre os cargos típicos de Estado e os cargos com vínculo por prazo indeterminado, né? Quando o cargo é típico de Estado, não pode ter jornada reduzida e não pode ter remuneração reduzida. Quando for o cargo com vínculo indeterminado, pode ter redução da remuneração, desde que acompanhada pela redução da jornada, tá? Bom, artigo 37A, que não existe atualmente, né? Aqui no artigo 37 acaba no parágrafo 15 aqui, a PEC acrescenta mais alguns parágrafos, né? Esse 16, o 17, 18, 19 e o 20, e agora acrescenta um outro artigo, que é o artigo 37A, que não é tratado aqui na Constituição atual. Perfeito? Artigo 37A vai dizer o quê? Vai dizer que os entes federativos podem firmar instrumentos de cooperação, olha só, com órgãos e entidades públicos e privados, tá? Para execução dos serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Ou seja, pode haver, a partir da aprovação dessa PEC, o compartilhamento da execução de serviços públicos, usando recursos humanos particulares e com o Estado pagando por isso, né? Ou seja, vai haver sim algum tipo de vínculo trabalhista pelo Estado, e o Estado pode ser obrigado a arcar com essas situações, né? Vínculos trabalhistas e previdenciários também. Inclusive, olha só que interessante, como a PEC ela previu um aumento das possibilidades de acumulação de cargo pelos servidores com vínculo por prazo indeterminado, a gente pode ter o quê? Um aumento da despesa previdenciária do Estado. Porque a partir do momento que o servidor pode ter mais hipóteses de acumulação, ele pode ali acumular vários cargos e isso vai impactar numa despesa previdenciária maior também. Perfeito? Bom, e agora, né, além disso, o Estado pode assumir também esses compromissos, já que ele pode contratar institutos privados e recursos humanos de particulares, ele vai assumir essa obrigação trabalhista, previdenciária e tal, em relação a esses tipos a essas pessoas que vão trabalhar aqui por meio desse instrumento de cooperação. Perfeito? Bom, aí diz que a lei federal vai dispor sobre normas gerais para essa regulamentação, vai dizer, né, que até que seja editada essa lei federal, os estados vão exercer a competência legislativa plena, né? Vai dizer que se vier uma lei federal sobre essas normas, naquilo que lhe for contrário, a gente vai suspender a eficácia estadual, distrital, municipal, ou seja, prevalece a legislação federal, né? O que, na minha visão, traz vários problemas de conflito interfederativo, né? Que pode acontecer de demandas judiciais de estados e municípios entrarem contra a União para manterem a eficácia de leis estaduais. É o que acontece hoje, tá bom? Porque essa regulamentação aqui, ela meio que já é prevista lá no artigo 24 da Constituição, né, que é sobre competência concorrente. Mas, por exemplo, agora durante a pandemia do coronavírus, vocês viram o imbróglio que foi, né, para o STF decidir a quem competia fazer as coisas, né? E aí vocês viram esse conflito federativo que teve na pandemia. Isso pode ocorrer também nessa questão aqui dos instrumentos de cooperação, perfeito? E aqui diz que esses instrumentos de cooperação não podem envolver recursos humanos para atividades privativas de cargos típicos de Estado, né? Ou seja, tem uma certa defesa aqui dos cargos típicos de Estado,
mas não há uma especificação em relação a isso, né? Porque por mais que o cargo seja típico de Estado, pode ser que o órgão precise de algumas atribuições gerenciais. E aí, pode fazer instrumento de cooperação para a área meio desses outros órgãos, né? Sim ou não? E por quê? Quais os riscos que isso acarreta? A PEC não traz nenhuma motivação em relação a isso. Bom, no artigo 39, o artigo 38 fica do jeito que está, né? O artigo 39, nós temos uma questão aqui, que é a questão do regime jurídico único, tá? A emenda 19 de 98 tentou acabar com o regime jurídico único, isso é, um regime jurídico onde todas as pessoas têm estabilidade, mas existe uma ADIM questionando a constitucionalidade dessa redação dada pela emenda 19, né? E o Supremo forneceu uma cautelar e desde a proposição dessa DIN, desde a adesão do Supremo, vale o quê? Vale a redação original do artigo 39, que é essa aqui de cima, tá bom? O quê? Que é necessário instituir regime jurídico único e planos de carreira aqui para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, tá bom? O artigo 39 novo, ele meio que suprime isso e ele meio que inclui aqui uma outra possibilidade. Eu acho que aqui também é um problema de técnica legislativa. Por quê? Porque aqui no artigo 39A, ela fala justamente o quê? Sobre regime jurídico de pessoal. Ou seja, esse artigo 39A deveria, na verdade, estar colocado como artigo 39. Por quê? Porque ele vai dar outra cara ao artigo que já existe, que é o 39. O artigo 39 que a PEC colocou, que é essa nova lei complementar federal, como é um inciso que está sendo incluído na Constituição, tinha que estar como artigo 39A. Tá? Ou seja, a nova redação, que é essa aqui, ela está como artigo 39A, mas deveria estar como artigo 39, e a redação e a inclusão, né, de dispositivos que não existem deveria estar como artigo 39A e está como artigo 39. Tá? Então, mais um problema de técnica legislativa nessa PEC. Mas vamos lá. O artigo 39, qual seria a inovação que ele traria? É uma lei complementar federal, tá, que vai dispor sobre normas gerais para quê? Para a gestão de pessoas, para a política remuneratória de benefícios, para a ocupação de cargos de liderança e assessoramento, para a organização da força de trabalho, progressão e promoção funcionais, desenvolvimento e capacitação e a duração máxima de jornada para fins de acumulação das atividades previstas lá que a gente viu antes, né? E aí vai trazer aqui a mesma situação lá do artigo anterior, que é o quê? Olha só, que a competência do CAPT não exclui a competência suplementar dos estados, né, dos entes federativos, ou seja, por mais que tenha essa lei complementar federal, os estados podem complementar, os municípios podem complementar aquilo que a lei complementar federal não tratou. Parágrafo 1º A, né, que os entes federativos exercem a competência plena até que venha essa lei complementar federal, e quando vem essa lei complementar federal, isso vai suspender o quê? A eficácia de lei federal, estadual, distrital ou municipal, o que já acarreta os mesmos problemas federativos que a gente trouxe anteriormente, mas aqui veio uma outra coisa interessante, né? Essa lei complementar vai suspender, inclusive, a eficácia de lei federal. Então, hoje, a sua carreira, por exemplo, ela é regulamentada por uma lei federal, né? A carreira de um servidor, ela é regulamentada pela lei federal. Se tiver alguma coisa nessa lei complementar que contraria a lei específica da sua carreira, tá? Essa lei específica da sua carreira fica o quê? Fica revogada e passa a valer a lei complementar federal, beleza? Isso aqui é um risco, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma segurança jurídica no Brasil, né? A gente vai aumentar a insegurança jurídica. Esse artigo aqui não disse de quem seria a iniciativa para essa lei complementar federal, né? Se a gente voltar um pouquinho lá no artigo 61 da Constituição, deixa eu voltar aqui, artigo 61, a gente vê o quê? Que a iniciativa das leis complementares cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, ao presidente da República, ao presidente do STF, aos tribunais superiores, ao PGR e na forma dos casos previstos na Constituição, tá? E essa lei aqui, ela não diz exatamente quem vai ser o responsável por fazer essa lei complementar federal. Agora, independentemente disso, nós temos um problema. Por quê? Porque essa lei aqui, ela entra em aspectos específicos de gestão de pessoas, ou seja, é uma lei que vai atacar aspectos administrativos. Isso é um problema por quê? Primeiro, porque se a gente, por exemplo, vê o Poder Judiciário, né, a gente vê o quê? Que o Poder Judiciário tem o quê? Tem autonomia administrativa. E essa lei complementar federal vai interferir, né, nessa autonomia administrativa que não vai ser totalmente assegurada. Por quê?
porque essa lei complementar federal, que pode ser de iniciativa do presidente da República, né? Não está expresso, mas ele é um dos legitimados para fazê-lo, pode interferir, sim, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Ministério Público, por exemplo, e até porque ela fala de organização da força de trabalho, de como vai funcionar a capacitação, né, e como vai ser a progressão e promoção funcionais. Ou seja, essa lei, ela pode, por exemplo, chegar numa situação em que o presidente da República, ele regulamenta como que vai se dar a progressão funcional de um servidor do Legislativo, por exemplo, do servidor do Judiciário, do servidor do Ministério Público. Isso é ruim por quê? Porque tira as competências do órgão que tem autonomia administrativa para fazer isso, ou para gerir melhor como se fosse a pessoa. E gerir melhor as pessoas, né, que trabalham lá. Porque o servidor do legislativo, ele não serve o executivo, ele serve o legislativo. O servidor do judiciário não serve o executivo, ele serve o judiciário. Então, a lógica implica o quê? Implica que servidores do judiciário têm que ser estabelecidos, têm que cumprir requisitos estabelecidos pelo Poder Judiciário. O que essa lei fala, o que essa lei permite, é abrir a possibilidade de nós termos uma regulamentação externa, fora dos poderes, tá? E justamente por isso a gente vai ter a autonomia administrativa prejudicada. Porque autonomia é autonomia. Ou você tem ou você não tem. Autonomia administrativa é a mesma coisa. Ou você tem ou você não tem. E o que essa lei faz é o quê? Diminuir a autonomia administrativa do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e também de todos os poderes de uma forma geral. Tá bom? É isso que acontece. E aí um risco que eu pessoalmente fiquei alerta, né? Uma coisa uma ficha que caiu é que como essa lei ela vai regulamentar, inclusive, a força de trabalho, pode acontecer de o presidente da República, por exemplo, dizer o seguinte para o judiciário: olha, vocês têm 500 servidores aí, a partir do ano que vem vocês vão ter só 150, tá bom? Por quê? Porque tem a ver o quê? Com força de trabalho, tá bom? E aí essa lei pode vir com esse tipo de situação. Mas vamos seguir aqui. O artigo 39A, que, mais uma vez, deveria ser o artigo 39, ele estabelece aqui aquela questão do regime jurídico, né? No artigo normal, aqui 39, que a gente tem, regime jurídico único. Isso, aí eu volto direto para o 39, né? Ele fala sobre regime jurídico único. Esse artigo 39A fala só sobre regime jurídico, sem ser único, justamente porque tem o quê? Nós temos aqui vários tipos de vínculo com o Estado, né? A pessoa que tem aqui o vínculo de experiência, a pessoa que tem o vínculo por prazo determinado, a pessoa, ou seja, temporário, né? A pessoa que tem prazo indeterminado, a pessoa que tem um cargo típico de Estado e a pessoa que só possui o quê? O cargo de liderança e assessoramento, e que já viu que são abertas muitas possibilidades para que isso aumente, né? E uma coisa até que eu não falei em relação a esses cargos de liderança e assessoramento. O que acontece? No setor privado, a tomada de decisão ela é de cima para baixo, tá? Ou seja, assume um presidente novo, ele sai ali mudando tudo que ele quer e essa tomada de decisão vem de cima para baixo. No setor público é diferente. A tomada de decisão é de baixo para cima. Vão subindo aqui os relatórios, os pareceres, e a autoridade superior só toma decisão em congruência, né, em conformidade com os outros pareceres. A partir do momento que você tem cargos de livre nomeação e exoneração que não tem servidores de carreira, você pode escolher quem? Você pode escolher aquelas pessoas que mais se alinham à sua vontade política, à sua vontade eleitoral, religiosa, sei lá, o quê. E aí o que acontece? Você controla não só esse pessoal de cima, mas você também controla o quê? Toda a cadeia de baixo. O que ocasiona o quê? Ocasiona que a pessoa que está em cima, ela tem um aumento na concentração de poder e pode usar esse poder para coisas não tão republicanas, vamos dizer assim. Perfeito? Bom, mas vamos seguir aqui então. São previstos esses 5 tipos de vínculos aqui para o setor público com essa PEC. Bom, uma coisa interessante é aqui, parágrafo 2º, servidores públicos com o vínculo de que trata o inciso 2, isso é, com prazo determinado, isso é, os servidores temporários, tá bom? Eles vão ser admitidos na forma da lei para atender a necessidade temporária, né? Aí tem calamidade, emergência, paralisação, atividades, projetos ou necessidade de caráter temporário ou sazonal e atividades ou procedimentos sob demanda. Ou seja, seria uma possibilidade do governo poder contratar pessoas temporárias para atender algum ponto específico, né? Só que aqui não há uma restrição por exemplo, dados essenciais, dados sigilosos,
não está dizendo aqui que tipo de informação essas pessoas podem ter acesso, né? Ou seja, e sem uma regulamentação posterior, a gente está sujeito, né, a alguns tipos de não consideração de coisas importantes, de direitos e garantias individuais importantes. Até porque, gente, assim, na forma da lei, pode ser que essa lei nunca venha a ser publicada ou editada, tá bom? Então, assim, sempre que você joga alguma coisa para o futuro, você tem a possibilidade dessa lei complementar nunca ser editada, tá? Bom, e aqui, dizendo aqui que o disposto nesse parágrafo 2º, que essa contratação temporária também se aplica o quê? A empregos públicos temporários, né? O que, na minha visão, é um outro problema de técnica legislativa, justamente porque não está aqui os empregados públicos, né? Só está aqui o pessoal que da administração direta e autarquia fundacional, vamos dizer assim, né? Porque não está ali empregados públicos. Se tivesse aqui, tinha que ter aqui 6 empregados públicos das empresas estatais. Tinha que estar expresso aqui, mas não está. Bom, seguindo aqui, no artigo 40A, que já fala sobre a aposentadoria, viu, gente? Esse artigo 40A já fala sobre a aposentadoria. 41... Verdade. Na verdade, é o 40 que fala sobre a aposentadoria e a gente não tem o 41A, né? Então, o 40A vai ser o quê? Um acréscimo à Constituição atual. Bom, para fins de determinação do vínculo previdenciário dos servidores, são segurados regime próprio de previdência pessoal aos servidores com vínculo de experiência e aos servidores de cargo com vínculo por prazo indeterminado ou de cargo típico de Estado de que tratam, respectivamente, os incisos 1, 2, 3 e 4 do caput 39A. Ou seja, quando a pessoa tiver vínculo de experiência, vínculo por prazo indeterminado ou for de cargo típico de Estado, ela tem direito ao regime próprio de previdência social. Bom, quando ela não for desses 3, aí ela vai ser o quê? Do regime geral de previdência social, tá? E aqui no artigo 41, a gente vai ter uma mudança na estabilidade, né? O artigo 41 vai dizer que são estáveis após 3 anos de exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? E aí você tem aqui que adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado com desempenho satisfatório na forma da lei. Ou seja, a gente tem aqui que a estabilidade ela é restrita, tá, apenas aos cargos típicos de Estado. Perfeito? Restrita apenas aos cargos típicos de Estado. Quem não fizer parte dessa lista de cargo típico de Estado, tá, não tem a estabilidade. Isso é um problema também por quê? Porque essa proposta joga para uma lei posterior os critérios para ser considerado típico de Estado. E aí, né, isso vai acarretar alguns tipos de problemas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Olha só, mas vamos lá. Como é que funciona hoje a perda do cargo do servidor estável? Primeiro, né, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, pela Constituição atual, o servidor pode perder o cargo em três possibilidades. Sentença judicial transitada em julgado. 2, processo administrativo, né? E 3, por avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Só que essa lei complementar aqui não foi regulamentada ainda. Ou seja, já existe a possibilidade do servidor ser demitido por avaliação periódica de desempenho. No meu órgão, por exemplo, isso já aconteceu algumas vezes, tá bom? Mas vamos lá. O que a PEC propõe? Parágrafo 1º. O servidor público estável, ocupante de cargo típico de Estado, só perderá o cargo 1. Em razão de decisão transitada em julgado ou preferida por órgão judicial colegiado. Tá? Ou seja, há aqui uma espécie de ficha limpa do servidor. Porque se ele for condenado em segunda instância, que é essa decisão judicial colegiada, ele já pode perder o cargo. Só que aí, qual o problema em relação a isso? Mais uma vez, o problema de técnica legislativa, tá? Porque aqui, do jeito que está escrito aqui, você não sabe qual que prevalece, né? Se prevalece a decisão judicial transitada em julgado ou se prevalece aqui a decisão por órgão judicial colegiado, tá? E aí você não sabe qual que se aplica ao caso concreto. Se é uma, essa é outra. Se a ideia era deixar mais simples essa possibilidade do servidor perder o cargo, né? Se a ideia era estabelecer a segunda instância como
uma instância já adequada para que não precisasse transitar em julgado a condenação, para que anteriormente o servidor que perdesse o cargo por essa decisão judicial já fosse afetado, era só tirar isso aqui, né? É só colocar o culpante, cargo típico de Estado, só perderá o cargo em razão de decisão judicial proferida por órgão judicial colegiado. E pronto, tá? Do jeito que está aqui, a gente tem o quê? A gente tem um aumento da insegurança jurídica, porque como é um ou outro, você não sabe qual que prevalece. E aí, por isso vai levar a uma série de ações judiciais, uma série de decisões judiciais que muitas vezes também são divergentes entre si, o que vai aumentar a insegurança disso, né? Então, às vezes parece assim pouco importante, mas a forma como as coisas são escritas no direito são balizadoras do quê? Da interpretação que vai ser dada no futuro. Então, por isso, tá? Não se pode o quê? Não se pode negligenciar a técnica legislativa, e nesse inciso aqui a PEC mais uma vez ela fere as boas técnicas legislativas. Perfeito? E aqui mantém, né, a hipótese de decisão por PAD, né, e tem aqui o inciso terceiro, ó, mediante avaliação periódica de desempenho na forma da lei. Então, antes se exigia que esse regulamento fosse por lei complementar, né, e agora na forma da lei. Ou seja, é mais fácil você aprovar uma lei do que uma lei complementar. Então, o que o governo pretende, né, por esse dispositivo? É facilitar a aprovação de como que vai funcionar a avaliação de desempenho. Qual o problema? Que eu acho que aqui a estratégia foi um pouquinho errada, porque eles proporam uma PEC para aprovar uma reforma administrativa, né? E essa PEC deixa mais fácil a aprovação da avaliação de desempenho. Só que o que acontece? A PEC é a mais difícil de aprovar de todas, depois vem a lei complementar e depois vem a lei. Ou seja, ao invés de tentar aprovar uma avaliação de desempenho que depende da lei complementar, o governo está tentando aprovar uma coisa mais difícil que a lei complementar, que é a PEC, perfeito? E a gente vai ver como é que isso afeta o andamento dessa PEC no futuro, no outro vídeo, quando eu vou fazer sobre as conclusões acerca dessa reforma administrativa. Beleza? Bom, aqui no parágrafo 2º, a gente tem o quê? Que quando o servidor estável ele tiver invalidada por decisão judicial a demissão dele, ele vai ser reintegrado, né? E aqui a PEC traz mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ó. Na hipótese de invalidação por sentença judicial da demissão do servidor estável, ele será reintegrado independentemente da existência de vaga. Tá? Aqui, o que é importante ressaltar? Que aqui é só o servidor estável. Ou seja, se você tiver uma decisão judicial invalidada sendo um servidor estável, você tem direito à reintegração. Mas se você for um servidor com vínculo indeterminado, que você não tem estabilidade, você foi demitido de uma decisão arbitrária, por exemplo, você entra no Poder Judiciário, você consegue uma decisão favorável e não tem obrigação nenhuma de você retornar para o cargo. Tá? Mesmo você tendo sido injustiçado, você não necessariamente vai voltar para o cargo que você foi demitido injustamente. Perfeito? Bom, aí nós temos o artigo 41A, né, que aqui na Constituição não tem, né, pula do 41 para o 42, e aqui tem o acréscimo de mais um artigo, que é o artigo 41A, que vai dizer o seguinte: a lei disporá sobre gestão de desempenho, que é essa mesma lei que a gente espera, e as condições de perda do cargo, né, lá para os diversos tipos de vínculo que as pessoas têm, né? E aí veio uma coisa que, quando eu olhei assim, eu comecei a rir. Olha só, parágrafo único. É vedado o desligamento dos servidores de que trata o artigo 39A caput, incisos 1 a 4, por motivação político-partidária. Ou seja, vamos voltar lá no artigo 39A, inciso 1 a 4. No inciso 1 a 4, tá? Se você tem um vínculo de experiência, se você tem vínculo por prazo determinado, se você tem vínculo por prazo indeterminado, ou se você tem cargo típico de Estado, você não pode ser demitido por motivação político-partidária. Mas se você for do cargo de liderança e assessoramento, você pode ser demitido por motivação político-partidária, tá? Isso é o que acontece na prática hoje. Mas o que esse dispositivo está fazendo é constitucionalizar, é moralizar essa prática de você poder demitir uma pessoa de comissionada por motivação político-partidária.
tá? O que está acontecendo, o que está escrito é isso, né? Porque não só o que está escrito e a consequência do que está escrito, né? E a consequência do que está escrito é isso. É que se você for ocupante de cargo de liderança e assessoramento, você pode ser demitido arbitrariamente por motivação político-partidária, tá? É o que está escrito aqui. E mais do que isso, para os outros 4 cargos, né? Para cada tipo de Estado, prazo indeterminado, etc., etc., esse dispositivo ele é insuficiente. Por quê? É vedado motivar para o político partidário. Mas não é o simples fato de estar previsto na Constituição que vai acontecer. A pessoa que cometer essa demissão de forma indevida, essa indefinição por motivação político-partidária, ela vai ser acusada de quê? Não está previsto. Isso vai ser o quê? Um crime? Vai ser uma improbidade administrativa? Não está escrito aqui. Tá? Ou seja, não traz nenhum tipo de consequência para a pessoa que cometer essa motivação político-partidária. Tá? Então, assim, é um dispositivo que é meio letra morta. Né? Primeiro, porque a simples previsão dele não evita que isso ocorra na prática. Né? Essa previsão não traz nenhuma implicação jurídica para a pessoa que cometer essa motivação político-partidária. E, além disso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma constitucionalização de uma conduta imoral de demitir um comissionado, mesmo que seja um comissionado muito bom, simplesmente porque ele tem uma posição ideológica ou partidária contrária à minha. Perfeito? É o que está escrito aqui no artigo 39. Bom, aqui vamos... Artigo 39, não. Artigo 41A, parágrafo único. Perdão. Aí aqui vem o artigo 42, que é um artigo que trata sobre os militares. Tá? Basicamente, o que ele vai dizer é que se aplicam aos militares dos estados e do DF e dos territórios o artigo 14, parágrafo 8º, que é uma regra de elegibilidade da Constituição, melhor dizendo. Né? Esse artigo 14, parágrafo 8º, é esse aqui, ó, que vai estabelecer algumas condições para que o militar possa ser exigível, ou melhor, elegível, né? Que ele possa votar e principalmente ser votado, beleza? Então, para ele ser eleito, ele precisa cumprir essas condições aí. O que a PEC fez foi acrescentar para os militares dos estados, DF e dos territórios essa vedação também. Além disso, tem a aplicação do artigo 40, parágrafo 9º, né? Que é um dispositivo que vai falar sobre a aposentadoria, né? Que vai dizer o quê? Que o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal vai ser contado para fins de aposentadoria, né? E esse dispositivo vai ser aplicado também aos militares, certo? Bom, aqui a gente entra num outro tópico da PEC, que é um tópico um pouco polêmico, né? O artigo 48 da Constituição, ele vai falar sobre as competências, melhor, as atribuições do Congresso Nacional, que dependem o quê? De sanção do presidente da República. Né? Então, hoje, o que a gente tem? Que o Congresso pode criar, transformar ou extinguir cargos públicos. Né? Essa atribuição está aqui, ó, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, 6b. E aí, o que essa PEC faz, de reforma faz, é justamente aumentar as possibilidades aqui do artigo 84, 6, linhas B, E e F. No artigo 84, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui as atribuições do presidente da República. Ó, compete privativamente ao presidente da República. No inciso 6, melhor dizendo, né, você tem o decreto, que é o chamado decreto autônomo, que o presidente pode fazê-lo quando ele for organizar o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e quando não implicar criação ou extinção de órgãos públicos. Né? E a B, quando ele pode extinguir funções e cargos públicos quando forem o quê? Quando estiverem vagos. O que a PEC dá para o presidente é uma maior atribuição. Olha só, que quando não implicar aumento de despesa, o presidente poderá dispor sobre decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, mas também sobre a extinção de várias coisas. Cargos públicos efetivos quando vago, extinção de cargo de Estado, de cargo em comissão, de cargo de liderança e assessoramento, de função de confiança, gratificação de caráter não permanente, esteja ocupado ou esteja vago. Tá? Pode também criar, fundir, transformar ou extinguir ministérios e órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, observado o disposto no artigo 88, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele também vai poder extinguir, transformar ou fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Tá? Então, um decreto já seria a condição suficiente para que isso pudesse ser exercido.
tá? Ele pode também transformar cargos públicos vagos de ministro, desde que seja mantida a natureza dos vínculos previstos anteriormente. E ele também vai poder fazer o quê? Alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Federal e suas atribuições, desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração, dos requisitos de ingresso no cargo ou da natureza do vínculo. Beleza? Bom, então é isso o que está escrito aqui. Além disso, mantém aqui o inciso 25, né, prover os cargos públicos federais na forma da lei, que meio que já existe isso, né? XXV, cadê? Cadê o inciso? Prover os cargos públicos federais. Aqui, ó. 5. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Aí, obviamente, como agora ele pode extinguir cargos públicos federais, aqui está só prover, né? Tiraram o extinguir. Ou seja, para prover os cargos públicos federais, ele precisa de uma lei para fazer isso, mas para extinguir não precisa mais porque o decreto bastaria. Beleza? Aqui, nós temos um parágrafo que ele já existe hoje, tá? Que é esse parágrafo primeiro aqui, né? Esse parágrafo único, perdão, da Constituição atual, mas ele só vai renumerar para poder colocar como parágrafo primeiro. Mas aí vem um acréscimo do parágrafo segundo, né? Que é o quê? A transformação de cargos e vagos a que se refere à linha E do inciso 6 do caput poderá ocorrer na hipótese de cargos tipo de Estado dentro da mesma carreira. Ou seja, vamos lá no inciso E. Transformação de cargos públicos efetivos vagos, cargo de Estado, cargos em comissão, essa mudança aqui, ela pode ocorrer mesmo para cargos típicos de Estado dentro da mesma carreira, tá? Então, isso vai poder ocorrer. E aí vem aqui da linha F, né? Ele pode mudar os cargos, mas não pode alterar e reorganizar os cargos, né? Que é essa linha F aqui, que não vai se aplicar o quê? Aos cargos típicos de Estado. Então, o que está acontecendo aqui, né? Em resumo, está acontecendo uma ampliação das atribuições privativas do presidente da República para criar cargos, órgãos e entidades, para extinguir cargos, órgãos e entidades, tá? E isso sem passar pela aprovação do Congresso, mesmo desde que isso não implique aumento de despesa, tá bom? Então, você tem uma despesa lá de 100 milhões de reais, você pode criar 2 órgãos com 50 milhões de reais para cada um, você pode botar um com 75, outro com 25, e etc e tal. Só que a grande questão aqui é que dá-se para o presidente da República uma atribuição de quê? Uma atribuição de poder extinguir, inclusive, autarquias e fundações, né? Que quem estuda direito administrativo sabe que isso só pode ocorrer o quê? Por meio de lei. Para você criar uma autarquia precisa de lei, mas para você extinguir a autarquia, passa um decreto do presidente da República. Perfeito? Então, essa assimetria é o novo elemento aqui trazido por essa PEC, né? E qual o problema em relação a ela? Porque o bom uso dessas coisas aqui vão depender da pessoa que estiver no cargo de presidente, né? E sempre que uma regra depende da pessoa, isso é muito complicado, por quê? Porque traz vários riscos aqui, pessoais e impessoais para a situação. O ideal é que nós tivéssemos regras que, independentemente da pessoa, essa pessoa pudesse cumprir. E qual o problema? Imagina que você seja uma pessoa de direita, por exemplo. Você discorda, obviamente, né, de grande parte do pensamento de um presidente de esquerda. Tá? Quando um presidente de esquerda estiver no poder, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, não sei quando isso vai voltar a ocorrer, ele vai ter um poder muito grande sobre como funciona a administração pública federal. Tá? Inclusive, para extinguir, eventualmente, cargos, funções ou serviços públicos que você de direita acha que é importante. Tá? E o contrário também pode acontecer. Você que é de esquerda, por exemplo, quando um presidente de direita estiver no poder, você vai designar, conceder para esse presidente muitos poderes de criar órgãos, de extinguir órgãos, tá? E esse presidente ele pode criar ou extinguir órgãos que você considera essenciais, né? Então, sei lá, se tem uma preocupação com a área ambiental, o presidente que estiver no cargo, ele pode extinguir órgãos da área ambiental, inclusive por meio de decreto, sem precisar da autorização do Congresso Nacional, tá? Aí você é de direita, você acha que pesquisa econômica pode ser, em alguns casos, feito pelo Estado. Um presidente de esquerda pode simplesmente extinguir um órgão do tipo, né? Inclusive autarquias e fundações, ou seja, um banco central pode ser excluído, uma CVM da vida,
pode ser excluída, uma FUNAI da vida pode ser excluída, o ICMBio pode ser excluído, o IBGE pode ser excluído, o IPEA pode ser excluído, né? Então, várias organizações podem ser excluídas por um simples decreto do presidente da República, perfeito? E aí vem uma complicação, né? De que o presidente que estiver no cargo vai ter que arcar com as consequências políticas da decisão que ele vai tomar. Bom, mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. No final dessa PEC tem uma coisinha relacionada a esse dispositivo que eu vou trazer mais à frente, né? Bom, aqui tem uma disposição dada pelos militares, mas pelo que eu coloquei, pelo que eu vi aqui anteriormente, ela é uma disposição que vai apenas transcrever, né, o que já existe hoje para as novas hipóteses do serviço público, tá? Mas uma coisa que acontece aqui é justamente o quê? É justamente aumenta a possibilidade do militar da ativa poder acumular cargos, tá? Ou exercer atividade própria, porque ele atualmente só existe a previsão para a saúde, mas ele pode colocar também aqui a questão do magistério, tá? Bom, o artigo 165 fala sobre orçamento. Vamos lá. Artigo 165, ele acaba aqui no parágrafo 15, né? E aí a gente estabelece o quê? Aqui um parágrafo 16. Olha só. A lei orçamentária poderá conter programações únicas e específicas para os fins do artigo 37, parágrafo 8º, independentemente da classificação da despesa. Para quem não lembra, o artigo 37, parágrafo 8º, ele vai estabelecer aquela possibilidade, né, de contratualização entre os órgãos da administração pública. 37, parágrafo 8º. Olha só, essa contratualização aqui que já existe. O que essa proposta da emenda está querendo fazer é dizer que quando houver esse contrato, pode haver programação única para esse contrato, ou seja, para esse órgão que vai receber o contrato. Ou seja, eu, Ministério da Economia, por exemplo, vou fazer um contrato com uma entidade qualquer, tá? E ao invés de eu dizer o que ele precisa fazer com o dinheiro, eu vou simplesmente dar o dinheiro para ele e deixar ele se virar. Por quê? Como é que funciona hoje a programação orçamentária e financeira? Todo órgão, ele precisa dizer quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, né? Quais são os indicadores, ele vai dizer o que ele vai fazer, né? E vai alocar o dinheiro para isso. A programação única acaba com essa possibilidade. Ou seja, você vai ter um órgão, ele vai ter lá 100 milhões de reais, ele faz o que ele quiser. Sem necessidade de planejamento, sem necessidade de estabelecer metas, sem necessidade de estabelecer indicadores, sem necessidade de fazer nada. Ou seja, ao invés de a gente reforçar o planejamento, nós estamos prejudicando o planejamento do Estado. E, além disso, tem uma outra questão que é o seguinte: quando você tem uma programação que é detalhada, você aumenta a transparência. Por quê? Porque você sabe exatamente com o que o órgão está gastando. A partir do momento que a programação é única, que ela é global, você não sabe exatamente que gasto está sendo feito e que benefícios estão advindo desse gasto. Tá? Então, esse é uma outra consequência desse parágrafo aqui da PEC. Beleza? Bom, o artigo 167 da Constituição, ele vai tratar sobre algumas vedações, tá, que a parte orçamentária e financeira do Estado tem, né? E aí a gente tem aqui na PEC o parágrafo 6º aqui. Parágrafo 6º, vamos lá. Que ele não existe hoje, né? Hoje a gente acaba aqui no parágrafo 5º e depois já pula para o artigo 168. O que esse parágrafo 6º vai dizer? Que a limitação de que trata o inciso 6 do caput não se aplica ao remanejamento de recursos. Então, a limitação do inciso 6 do caput. 6 é o quê? A transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, é vedado, né? É vedado sem prévia autorização legislativa. Ou seja, o que está acrescentando aqui é que agora vai ser permitido, tá, ao Poder Executivo, por exemplo, o remanejamento de recursos sem autorização legislativa, o que amplia também as atribuições aí dos gestores do orçamento público. Beleza? Vamos aqui, estamos já acabando. Artigo 173. Vamos lá. Artigo 173, ele vai falar aqui sobre a ordem econômica financeira, né? E aí, nesse artigo 173,
o que a gente tem é um acréscimo dos parágrafos 6 e 7, que hoje não existem, tá? Hoje acaba aqui no parágrafo 5º, né? Esse artigo 173, ele vai dizer como que o Estado vai explorar a atividade econômica. Ele acrescenta aqui o parágrafo 6, que vai dizer o quê? Que é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado, que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou economia mistas, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nessa Constituição. Ou seja, esse aqui é um parágrafo que eu concordo muito, esse aqui é um ponto muito positivo da proposta, que o que ele está dizendo? Que o Estado não pode beneficiar agente econômico privado, tá? Não pode impedir a livre concorrência, exceto quando a Constituição prevê, que é o que eu acho que já devia estar em vigor hoje. Tá? Agora, o problema não é esse parágrafo, é o próximo. Olha só, é nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados de empresas estatais, né? Por meio de negociação coletiva ou individual ou de ato normativo que não seja aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, de forma geral, um governo como o atual, ele propaga o quê? Ele propaga uma maior liberdade, né? Na negociação entre empregado e entre empregador, né? De forma geral, é isso que esse governo atual, por exemplo, propugna. Mas esse parágrafo 7º vai na contramão disso. Por quê? Porque ele justamente vai dizer que essa livre negociação entre empregado e empregador vai ter que seguir alguns requisitos, né? O que parece um certo contrassenso com a posição do governo atual. Agora, qual é a consequência prática disso? Ela é quase nenhuma. Quer saber por quê? Porque ele fala o quê? Isso tudo é vedado desde que não seja aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, quando você tiver alguma cláusula de estabilidade temporária ou de não demissão na iniciativa privada, isso automaticamente justifica a mesma atuação aonde? Para a empresa pública, tá? E qual o problema? Que, na prática, se tiver um ato de proibição de demissão em qualquer empresa do Brasil, isso já está automaticamente justificado. Ou seja, se tiver uma empresa que tenha um ato de não demissão, qualquer empresa pública do Brasil, qualquer empresa estatal do Brasil já pode automaticamente fazer o mesmo acordo, perfeito? Ou seja, na prática, não tem muito benefício em relação a isso, já que basta apenas uma empresa, né, privada ter esse tipo de regra em vigor e isso já automaticamente já autoriza empregados de empresas estatais a fazerem o mesmo acordo. Tá? Então, na prática, não tem muita aplicabilidade mesmo isso aqui. Bom, aqui o artigo 201 da Constituição, ele trata sobre artigo 201. Ele vai tratar aqui sobre algumas coisas relativas à aposentadoria do regime geral, né, de previdência. Ele vai aqui ele vai reescrever o parágrafo 16, né, que basicamente o quê? Vai estabelecer uma aposentadoria compulsória para os empregados das empresas estatais, né? E aqui ele vai dizer qual é a idade máxima, né? Ele estabelece aqui a idade máxima de 75 anos, beleza? Essa é a novidade desse inciso. E aqui, chegando mais no final da nossa análise, do artigo 247. Vamos lá, artigo 247 da Constituição Federal, né? Bom, aí o que esse artigo 247 diz? Que as leis previstas no artigo 3, do parágrafo 1º do artigo 41, e no parágrafo 7º do artigo 169, que são leis lá para regulamentar desempenho, tá? Elas vão estabelecer critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável, tá? Que, em decorrência das atribuições do seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas do Estado, mas a emenda não diz o que seria isso, né? E aí, na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo vai ocorrer somente o quê? Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada contraditório e ampla defesa. O que a PEC vai dizer é o seguinte, é que as leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º e do artigo 41, vai estabelecer critério e garantia especial para a perda do cargo pelo servidor público investido em cargo tipo de Estado, né? Aqui a gente tem só o quê? Só uma mudança, né, da nomenclatura. Aqui está atividade exclusiva, né? E aqui vai ficar cargo tipo de Estado para trazer uma maior harmonização, perfeito? Então, essa é a ideia principal. No artigo 2º para frente da reforma, tá, nós temos uma modulação dos efeitos, né? Esse artigo 2º aqui vai dizer que alguns pontos dessa reforma não se aplicam aos servidores atuais.
E o artigo 3º, 4º e 5º é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que eu queria tratar com vocês agora é justamente essa parte aqui que pouca gente está dando atenção. Olha só, ficam revogados os seguintes dispositivos da Constituição. Bom, isso aqui pode trazer algumas consequências também. Vamos ver, então, ponto a ponto, quais são os dispositivos que vão ser revogados. Tá? Primeiro, caput do artigo 37, inciso 9. Vamos lá, então, ver o que está sendo revogado. 37, mais uma vez, né? Artigo 37. Vamos ver aqui o inciso 9. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, né? Ou seja, como a própria PEC já regulamenta essa contratação temporária, então não precisaria mais desse inciso, até aí, beleza. Bom, as alíneas A, B e C do inciso 16 do caput do artigo 37, né? X16 é a acumulação de cargo, então revoga isso aqui para ficar em vigor, obviamente, as mudanças que a PEC traz em relação à acumulação de cargos. Então, vamos lá. Artigo 39, incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º. Vamos lá. Artigo 39. Incisos 1, 2, 3 do parágrafo 1º. Ou seja, né, esses dispositivos aqui, de você vincular a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade do cargo, o requisito para investidura, isso não vai ser considerado mais aonde? Na fixação do vencimento, isso é, da remuneração desses cargos. Perfeito? Agora vem uma coisa interessante. Revogação do parágrafo 2º do artigo 39. O parágrafo 2º diz isso aqui, ó. A União, Estados, DF e municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federativos. Ou seja, esse dispositivo aqui ele tem duas coisas. Primeiro, estabelece a obrigação para o Estado de manter escolas de governo para fornecer capacitação para servidores e também para a sociedade de uma forma geral. E a segunda coisa é que a participação nos cursos, isso é, a capacitação dos servidores, ela é hoje um requisito para quê? Para que o servidor consiga progredir na carreira. Tá? A PEC propõe a revogação desse dispositivo. Isso é, primeiro, o Estado não é mais obrigado a manter escolas de governo para capacitar servidores e sociedade. Tá? Isso, por si só, combinado com a possibilidade do presidente revogar, ou melhor, extinguir por decreto órgãos e entidades, isso já é um arranjo, né, que possibilita ao presidente, por exemplo, e governador e prefeito, eles conseguirem, por exemplo, acabar com a ENAP, extinguir a ENAP, a Escola Nacional de Educação Pública, né, ou extinguir outras escolas de governo que eventualmente apareçam. E até dá para forçar aqui uma interpretação de também você poder extinguir órgãos de pesquisa, como o IPEA, como, por exemplo, o IBGE, tá? Isso também pode ser colocado aqui nesse contexto. Essa é a primeira consequência da revogação desse dispositivo. A segunda consequência da revogação desse dispositivo é justamente o quê? A ausência da necessidade de capacitação para que o servidor progrida. Ou seja, hoje, constitucionalmente, você tem que fazer um curso para progredir aí na sua carreira na forma da lei. Mas agora está tirando essa possibilidade, né? E aí o servidor, entre aspas, não precisa mais se capacitar para progredir na carreira. Bom, além do parágrafo 2º sendo revogado, o parágrafo 5º também está. O parágrafo 5º vai dizer aqui de uma lei que estabeleceria a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Tá? Essa revogação aqui não vai ter muita consequência prática, até porque eu não conheço nenhuma lei com esse propósito que esteja vigente. Tá? Bom, artigo 41, parágrafo 4º. Opa, é para baixo. Artigo 41, parágrafo 4º vai ser revogado também, né, que você não precisaria mais de ter uma comissão especial de desempenho para adquirir estabilidade. Então, isso seria revogado, ou seja, você não precisa mais de uma comissão para ter o desempenho. Tá? Isso aqui está revogado por quê? Porque ele vai ter uma redundância com o que já existe hoje, ou melhor, com o que a PEC propõe, né? Que é, deixa eu ver aqui, comissão, né? Melhor procurar aqui, por comissão. 2, cargos em comissão, cadê? Aqui. A avaliação de desempenho do servidor por comissão instituída para essa finalidade é obrigatória e constitui condição para a aquisição da estabilidade. Né? Então, a PEC manteve, apenas mudou de
lugar essa possibilidade. Beleza? Vamos lá. Agora, parágrafo 3º do artigo 42. Então, vamos lá. Artigo 42, parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos estados, DF e os territórios o disposto no 37.6 como prevalência da atividade militar. Esse 37.6 aqui é a vedação à acumulação de cargos, né? E eles estão revogando justamente porque tem um outro dispositivo que permite isso. Tem aqui o parágrafo único do artigo 84, que é aquele que fala que o presidente ele pode delegar ao AGU, ao PGR, aos ministros de Estado, a responsabilidade, por exemplo, para prover cargos, né? E aqui ele revoga esse parágrafo único justamente porque ele vai ser desdobrado em parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas o que eu queria trabalhar aqui é justamente essa revogação aqui, ó, do inciso 11 do caput do artigo 48. O artigo 48, ele fala sobre... Opa, esse aqui é o do ADCT, né? Esse aqui, que é o artigo 48, ele fala sobre as atribuições do Congresso Nacional, tá? E o inciso 11, que é o que está escrito aqui, ó, inciso 11 do artigo 48, o que ele fala? Ele está revogando a possibilidade do Congresso atuar sobre criação, extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Ou seja, se a PEC for aprovada, o Congresso ele não vai poder deliberar mais sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Isso significa que o presidente ele vai ter a possibilidade de criar e extinguir órgãos independentemente do aumento da despesa. Por quê? Quando não implicar aumento de despesa, ele pode fazer por decreto, como a gente viu aqui no artigo 84, inciso 6. Agora, quando implicar aumento de despesa, como é que funciona hoje? Ele faz um projeto, manda para o Congresso aprova. Só que com a revogação da competência do Congresso para fazer isso, ele vai mandar para quem? Entendeu? Ou seja, ele pode simplesmente criar um órgão, tá? E só prever o aumento de despesa no orçamento, sem a possibilidade do Congresso se manifestar sobre as competências desse órgão, sobre as obrigações desse órgão, né? Sobre aí as implicações e exercício da função pública que esse órgão vai exercer, tá? Porque a gente vai então revogar o inciso X vai ser mudado, né? Pela PEC, vamos lá em cima. Aqui, artigo 48, inciso X, né? Ele vai ser mudado para abranger as novas hipóteses pelas quais o presidente pode aqui mexer na organização pública, né? E além disso, pelo final aqui da PEC, nós vamos ver revogado não só o inciso 10, mas também o 11. Ou seja, a gente vai mexer aqui no inciso 10 para aumentar as atribuições do presidente da República e nós vamos extinguir aqui o inciso 11, acabando com a atribuição do Congresso de se manifestar sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, o que, na prática, dá para o presidente a possibilidade dele criar e extinguir cargos, órgãos e entidades, independentemente do aumento da despesa. Se não aumentar a despesa, ele pode fazer isso por decreto, e se aumentar a despesa, ele não tem ninguém que possa avaliar ou contrariar a opinião dele próprio. Ele só precisa prever essa despesa no orçamento e mandar para o Congresso autorizar a despesa, mas não o órgão, não a atribuição do órgão ou algo do tipo. Beleza? Tranquilo? Gente, essas foram a minha análise, né, sobre todos os pontos aqui da reforma administrativa, e no outro vídeo eu vou comentar quais são as conclusões que a gente pode chegar em relação a essa análise que a gente fez. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais.